Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches. Vamos tratar de um assunto muito importante. Você sabe que o direito civil, nós temos vários segmentos. Dentro desse segmento, nós temos o direito de família, que vai tratar de diversos aspectos. Nós temos dentro das entidades familiares, nós temos a família constituída através de um casamento e também através de uma união estável. Lembrando que pessoas do mesmo sexo, segundo a resolução 175 do Conselho Nacional de Justiça, podem casar e podem também viver uma união estável. Vamos falar nesse momento aqui da separação, seja numa união estável, seja numa separação, propriamente um divórcio de casamento. Professor Júlio, quem deve sair de casa? Nós não temos uma regra ou uma orientação jurídica nesse sentido com base numa lei. Não tem uma lei que regulamenta quem deve sair de casa. Isso nós não temos. Existe uma omissão em relação a isso. Essa situação, quem deve sair de casa, tem que ser uma situação resolvida entre as partes. Claro, se existe agressão no meio, aí é diferente. Aí existe uma medida protetiva para que aquele sujeito, o agressor, fique longe do agredido, né? Agredido, agredida. Então é uma medida protetiva e isso equivale a um fundamento para que o agressor ou a agressora saia de casa, né? E o outro fique na casa, na propriedade. Então é um argumento no caso de agressão. Não existe uma lei, uma legislação, um artigo que fale quem tem o direito de ficar em casa. Não tem. Porque existe uma medida protetiva em caso de agressão. Lembrando que essa agressão pode ser física ou verbal, ok? Regulamentação a respeito de quem fica em casa, isso nós não temos. Nós temos sim regras que vão ser utilizadas com base no domicílio o último domicílio do casal. Um divórcio ou uma ação de dissolução estável deverá ser proposta sempre no fórum mais próximo da última residência do casal. Salvo exceção, se tem criança no meio, aí sempre a regra é seguir o fórum mais próximo do menor, do incapaz. Isso por uma questão protetiva, uma questão de vulnerabilidade. É uma outra situação. Em relação a quem deve ficar em casa, não tem essa regra. Aí qual que é a sugestão? Conversar, chegar a um consenso. Não sendo possível, o ideal é que fique em casa quem ficará com as crianças. Se tem criança no meio, né? Se tem criança no meio, o ideal é que fique com a casa, com a propriedade, quem vai cuidar dos filhos, quem vai ter a guarda como guardião mesmo de fato. O ideal é que ele fique com a casa, ele ou ela, né? Para que não pague aluguel, para que possa criar bem as crianças, ou a criança, o filho. Quando não existe o menor, a discussão fica mais complexa, porque nós não temos essa definição de proteção ao menor, à criança, ao adolescente. E aí isso pode parar, sim, no Poder Judiciário. Pode ocorrer uma discussão em relação ao aluguel. Ou seja, quem ficar na casa vai ter que pagar aluguel para aquele que não ficou. Isso pode ser cobrado dentro da ação de divórcio, vai depender onde você está advogando, e também pode ser cobrado numa ação autônoma, que é a ação de arbitramento de aluguel. Então pode sim, a parte que não ficou com a casa, não ficou na moradia, na residência, cobrar aluguel proporcional, claro, proporcional a parte dela, daquele que ficou. Aí é uma medida judicial que não resolve essa situação, não esclarece com quem deve ficar a casa, mas gera um prejuízo de certa forma para quem fica e gera um vencimento, uma receita para quem não ficou. Então, normalmente, essas situações são resolvidas através de uma ação de arbitramento de aluguel. Quero lembrar a você que a partilha de bens pode ser resolvida no divórcio, claro. Tudo vai depender do regime de casamento. Nós temos 4 regimes de casamento. União universal de bens, uma verdadeira mistura, já foi o regime automático. União parcial de bens, atualmente é o regime automático. Quem casa e não opta por um regime diferente, fica com esse regime, hein? Que é o regime chamado parcial de bens. Ou seja, após a constância do casamento, o que for adquirido após a constância do casamento será sempre dos dois. Sempre dos dois. Lembrando que herança e doação não comunica. Então, é o regime automático hoje. Terceiro regime é o regime de separação total de bens. Tem que ser feito um pacto antinupcial. Toda vez que eu faça uma escolha para um regime que não seja automático, tem que fazer o pacto antinupcial, de forma obrigatória, senão não dá para casar em outro regime. Separação total de bens é uma separação de fato, não mistura nada, o que eu tinha e o que eu posso ter, nem antes nem após o casamento. Existe também
a separação final nos aquestos. Também um verdadeiro contrato. Algumas coisas vão comunicar, quando eu falo comunicar, misturar, né? E algumas coisas não vão comunicar. Então, separação final dos aquestos. Então, vou voltar aqui, hein? 4 regimes de casamento. Qual que é o automático, professor Júlio? Parcial de bens. Tudo após a constância do casamento que foi adquirido é dos dois. O que cada um tinha antes do casamento continua sendo um bem individual. Autônomo. Não vai misturar. O cônjuge, o companheiro, a companheira não vai ter direito, nem a metade. Após a constância do casamento, sim. É o regime automático, parcial de bens. Separação total de bens, o próprio regime já ele esclarece, né? Separa tudo, antes e após. União universal de bens mistura tudo. E separação final dos aquestos, um verdadeiro contrato. Você vai fazer um contrato, um bem vai comunicar, o outro não. Comunicar é misturar, tá? O outro cônjuge ter direito, isso que é comunicar, tá bom? Lembrando que no divórcio nós podemos então resolver a partilha de bens e outras situações, como a mudança de nome, se tem filhos, guarda, visita. Alguns juízes, muitos juízes, principalmente o Tribunal de Justiça de São Paulo, os juízes de São Paulo, o Estado de São Paulo, possuem entendimento que ações de guarda, visita e alimentos de filhos devem ser feitas de formas separadas, não dentro do divórcio, mas separadamente. Diferente de outros tribunais, Tocantins tem uma orientação totalmente diferente. Tocantins, vou fazer na mesma peça, independente se é litigioso, o processo contencioso ou consensual, tá bom? Então, a resposta, né? Professor Júlio, quem deve sair de casa? Não tem uma definição, não tem. Quando tem criança, prioridade é que a criança, né, fique com quem será o guardião, o pai, a mãe. Se não tem criança, complicou, né? Aí vai ter que chegar a um consenso. Um vai ter que sair. E aquele que sair terá o direito de buscar na justiça o arbitramento de aluguel. Não é total, é parcial, 50%. Se você tem 50%, você vai receber 50% do aluguel. É aquele que saiu, tá bom? E aquele que ficou vai ter que pagar 50% de aluguel. Até a próxima aula, eu espero você.